Meus queridos irmãos em Cristo, que nos acompanham pelas redes sociais, esse nosso devocional anglicano, o Evangelho de Mateus, ele vem apresentar vários pontos interessantes. Um primeiro é sobre a relação do servo com o seu senhor. Aquela onde o servo ele vê no seu senhor um espelho, né? Um modelo a ser seguido, né? A se equiparar ao seu senhor, né? E o senhor se alegra quando vê o seu discípulo trilhando os seus caminhos. Sendo que nessa relação, não é uma relação onde um vai ficar maior do que o servo, não vai ultrapassar o seu senhor. Ele vai seguir o seu senhor, agradando por trilhar o mesmo caminho que o seu senhor trilhou e conquistar ou tentar conquistar aquilo que o seu senhor conquistou. Apesar que na sociedade você pode sim ultrapassar, né, o seu senhor. O único senhor que nós não podemos imitar totalmente, ser igual, o superior é Deus, né? É Jesus encarnado. Podemos tentar seguir os seus exemplos, tentar trilhar os seus caminhos, mesmo caindo muitas vezes, coisa que Jesus não fez, foi cair. Nós somos propensos inclinados ao pecado, então estamos sempre caindo e voltando lá para o início da caminhada para continuar querendo ser como o nosso Senhor. Nosso Senhor é Jesus, nosso Senhor é Deus, né? É esse no qual nós queremos imitar, é esse que nós queremos seguir os seus passos, é esse da qual nós somos fiel. Né? Então, logo nesse início do texto de Mateus, vem falar sobre essa relação do servo com o seu senhor. Depois vem algo bem interessante, que não há nada de escondido que um dia não seja revelado. Essa é uma preocupação daquelas pessoas que vivem uma outra personalidade, né? Vivem usando máscaras. Então, essas pessoas, elas não são o que ela é na escuridão, ela não é na luz. Então, são pessoas que ela não tem um único discurso, ela tem vários discursos. Então, isso é uma coisa que preocupa, da qual Jesus vem orientar e nos recomendar para que não façamos isso. E de que, na verdade, no final, o que é relatado no texto do Evangelho vai acontecer realmente, né? Se você faz alguma coisa escondida, se é escondido é porque é errado. Né? Se você faz uma coisa no escuro, é porque não é certo. Se fosse certo, não seria feito na escuridão e sim feito à luz. Se fosse uma coisa boa para ser dito à luz, você não diria na escuridão. Então, essas pessoas que acabam se escondendo, né, sendo uma pessoa na igreja e fora da igreja sendo outra, um dia a máscara vai cair e o seu segredo que você tiver de escondido, certamente que é uma coisa errada, será revelado. Isso vai causar para você vergonha e escândalo para as pessoas que talvez admirassem você pelo seu jeito. Isso é uma coisa preocupante, né? Isso acontece muito nas igrejas, né? Então, nós que somos pastores, devemos ter um único discurso,
né? O único discurso, não fazer nada às escondidas. Aquilo que é dito no púlpito, que seja dito também fora do púlpito, né? Não sejamos como alguns teólogos que no púlpito creem que Jesus ressuscitou, mas fora do púlpito, nas universidades, pregam que Jesus não ressuscitou, que é só uma lenda, um mito contado pelos cristãos. Então, temos que ter um único discurso. E, para concluir, Jesus vem dizer que não devemos ter medo daquelas pessoas que matam o corpo, mas sim daqueles que matam a alma. Nós que achamos que tememos muito o material, a morte física, e esquecemos que existe uma morte pior, que é a morte da alma. E essa morte da alma, ela vai acontecer para aqueles que são condenados ao inferno, aqueles que vão seguir ao diabo. Esses são aqueles que, infelizmente, vão sofrer no inferno, terão a morte de suas almas no inferno. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. E, como diz, quase no final do Evangelho, né, já no versículo 31, onde Jesus vem dizer isso para nós que seguimos a palavra. Não tenhas medo. Não tenhas medo, porque vós valeis muito mais do que pardais. Né? Nós que seguimos o caminho do Senhor, devemos ter medo. Vamos temer ao inimigo e jamais negar o nome do Senhor. Porque se não negamos ele também não vai nos negar diante do Pai. Né? Jesus não vai nos negar diante de Deus e assim nós estaremos um dia, se Deus quiser, contemplando a face do Criador. Então, meus irmãos em Cristo, temos esses pontos reflexivos em nossas vidas, né? De que o Mestre é Jesus, né? Da qual nós temos que seguir o caminho do nosso Senhor, do nosso Mestre. E ele deixou nos evangelhos vários métodos para ser seguidos. Um outro, e sobre e não esconder, não viver uma hipocrisia, né? Ou uma vida dupla, porque isso não cabe para nós cristãos. Né? Nós somos filhos da luz e não das trevas. Então, a palavra de Deus é uma palavra de luz, palavra essa que incomoda aqueles que se escondem nas trevas, aqueles que as palavras são de escuridão. E são essas pessoas que, infelizmente, por não seguirem o caminho do Senhor, por ter um discurso na luz e outro discurso na escuridão, por temer mais a morte do corpo do que da alma. São essas pessoas que, infelizmente, cairão na danação e vão herdar, infelizmente, o inferno. Então, nós temos que seguir o contrário. E, mesmo que o texto apresente coisas assim que nos preocupe, mas se somos realmente cristãos, não tenhais medo. Não tenhais medo, porque nós valemos muito para Deus. Nós valemos muito para Deus. Então, nós temos um valor que não há preço. As pessoas colocam muito preço no seu trabalho, na sua pessoa. Né? Para o Estado você vale tanto, mas para Deus você é muito valioso. Nós somos valiosos para Deus. Então, temos que ter isso em mente. Se nós somos valiosos para Deus, Deus também deve ser muito valioso
para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.